Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor, amém? Eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu já quero chegar como profeta da parte de Deus e para te dizer: não temas, o Senhor está contigo. Porque às vezes a gente passa por algumas situações que a gente teme, a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai avançar e que a gente não vai vencer. Mas o Senhor manda te dizer: não temas, estou eu contigo no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar de honra que é todo seu de mais ninguém. Repreenda todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário. Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Pai amado, Pai querido, fala conosco, fala comigo. Senhor, entra na casa dessa mulher, entra na casa desse homem, repreenda o laço, o embaraço, a fúria. Repreenda, Senhor, o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o pulgão, o olho grande, a inveja, o desânimo. Obra de feitiço venha a ser repreendido no nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, Pai amado e Pai querido, esta casa, essa família, é o que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook. Se você não é inscrito, aqui embaixo está escrito inscreva-se, corra aqui, já se inscreva, já ativa o sininho, porque tem mensagens diárias, de segunda a sábado tem alimento da parte do Senhor para você no nome de Jesus. Amém? Agora você que está precisando de uma oração, você vai deixar o seu nomezinho aqui para oração. No nome de Jesus que eu quero estar orando por você, no nome de Jesus, tá? Nós estamos no mês de novembro e quem me acompanha desde o ano passado sabe que no final do ano de 2024 nós entramos numa campanha chamada Uma Carta para Deus e fizemos uma carta para Deus e oramos o mês inteirinho aquela carta. Tá? Aí depois eu falei para vocês colocarem a carta na Bíblia, que no mês de novembro nós iríamos orar, voltar a orar ela de novo. Então a carta passou um ano na Bíblia, então agora nós vamos voltar a orar sua carta. É às sexta-feira essa campanha. Talvez você esteja me conheceu esse ano, não pegou essa campanha e você esteja falando assim, pastora, como é que eu faço? Você vai pegar uma carta, vai escrever uma carta para Deus e a gente vai orar ela também, tá bom? Aí, você que está na campanha, você vai me procurar lá no Instagram, Pastora Magna Vasconcelos, e vai me dar um oi, você vai falar assim, pastor, eu estou na campanha. Aí eu vou te mandar um endereço para onde você vai mandar a sua carta, se você quiser que eu leve a sua carta para o monte. Aí sua carta vai chegar até mim, não vou abrir, fica calmo, que eu vou fazer uma live lá em cima com todas as cartas fechadas, vou mostrar todas as cartas fechadas, lacradinha, e vou subir um monte com ela, né, para estar orando lá as cartas e deixando lá. Então, pastora, eu não tenho como mandar, não tem problema, não quer mandar, não mande, mas não deixe de entrar na campanha. Isso é só para quem quer mandar a carta para que eu leve para o monte, tá? Agora, no final, aí, no começo de dezembro, nós vamos escrever uma carta para 2026. Aí vai ser uma outra campanha, tá bom? Então, em nome de Jesus, você está na campanha de 2025, coloca assim, pastor, estou na campanha de 2025, tá? Porque o ano ainda não acabou, gente. Então, Deus ainda tem coisas para cumprir na minha e na sua vida. Deus cumpriu
metade do que eu tinha na minha carta, mas o ano não acabou para mim ainda. Então eu creio que Deus, ele faz tudo no tempo determinado dele. Então eu creio que o ano ainda não acabou e se Deus quiser, ele pode acabar de cumprir tudo que eu botei ali e na sua vida não vai ser diferente. Então em nome de Jesus, entra na campanha comigo, no nome de Jesus. Povo lindo de Deus, deixa eu contar uma novidade belíssima. Para mim é belo, né? Eu sempre leio a Bíblia e falo assim: ai, gente, me perdoa, tô gaguejando, não tô enxergando bem, que eu preciso fazer o óculos, tal. Graças a Deus, consegui fazer o óculos para honra e glória do Senhor. Por que que eu demorei? Porque eu sou míope e meu grau é muito alto, então o meu óculos sai muito caro, entendeu? Então, mas para honra e glória do Senhor, o Senhor obrador de todas as formas, e aqui está o óculos para honra e glória do Senhor Jesus. Vou botar agora para me ler. Ai, meu Deus. Botar para me ler. E como Deus faz tudo perfeito, gente, sabe? Deus é perfeito, né? Eu comprei um óculos e o Senhor me deu outro. Eu comprei um, né? E veio outro. Então, tô com dois óculos para honra e glória do Senhor. Tem esse aqui que eu vou botar para pregar e tem um mais socialzinho, né? Que eu vou botar para ir para a igreja, para pregar nas igrejas, né? Papai faz isso, né? Eu sempre falo que a gente pede uma coisa para Deus e Deus dá o melhor do que a gente pede. Então, se você tá pedindo, eu só tava pedindo a Deus, Senhor, eu tenho que comprar o óculos, Senhor, me ajuda, né? Chegou lá. No dia que eu fui comprar o óculos, eu acabei ganhando outro, porque Deus é maravilhoso, tá bom? No nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Gente, como é maravilhoso você ver as letras grandes. Vocês não têm ideia como é que eu fazia assim para poder ler. Que diz assim: um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás meu Deus, que pertencia a Joás a Biezirita. E a Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E disse-lhe: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Amém? Até aqui no nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que aqui os medianitas, primeiramente, se você ler o capítulo todo, 6, vai dizer que tá assim, ó, no capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o povo de Israel estava em desobediência. Então, Deus dá o povo na mão do inimigo durante 7 anos. Por quê? Porque o povo estava em desobediência com o Senhor. Então, quando você está em desobediência com o Senhor, né, as coisas não vão bem para você. Entendeu? Você vai nadar e você não vai ter só a sensação de morrer na praia. Você vai realmente morrer na praia. Porque o Senhor não está naquele negócio. Então, tudo Deus tem que estar. Eu sempre falo aqui, né? Moisés mesmo já falava: se Deus não for, se o Senhor não for comigo, eu nem do lugar eu saio. Moisés falando para Deus quando Deus fala que não ia mais com o povo de Israel. Entendeu? Então, se Deus não está contigo naquele negócio, o negócio não vai bem. E aqui o povo estava em pecado, mas a palavra diz que o povo se arrependeu e começou a orar ao Senhor.
Então eles se voltaram novamente para Deus. Então quando eles se voltam para Deus, quando você dá um passo para Deus, Deus dá 10 passos na sua direção. Basta você fazer um movimento, porque Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele vai ao seu encontro. E acima de tudo, ele é misericordioso. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus manda um anjo para falar com Gideão. Quem era Gideão? Gideão era o menor da tribo de Manassés e, além de ser o menor, era o mais pobre, ele mesmo fala aqui no texto. Então, para eles não ser roubado, porque a palavra de Deus fala que quando os medianitas vinham, eles vinham como gafanhoto, eles invadiam a terra, eles deixavam o povo de Israel à míngua, a passar fome, que eles levavam gado, plantação, levava tudo que Israel fez num ano. Eles esperavam, se Israel planta figo, eles esperavam o figo crescer, o figo amadurecer para ir roubar. Entendeu? Eles não roubavam de vez, eles roubavam tudo. De vez que eu falo a fruta, né? A fruta não estava no meio do caminho querendo amadurecer, não. Eles vinham no momento exato, na hora da colheita, né? E levava não só a colheita, mas levavam os gados também. Levava tudo, então o povo ficava empobrecido, ficava passando necessidade. Por isso que Gideão fala assim: olha, eu sou o menor da tribo. E ele ainda fala: a minha família é a mais pobre da tribo. Mas Deus é especialista em escolher o menor da casa. Ele é especialista em escolher aquele que ninguém dá nada, aquele que todos apontam, aquele que é excluído da família, aquele que ninguém dá nada por ele. Deus dá tudo por você. A palavra de Deus vai dizer que o povo ora, né? Só que Gideão, ele ora também, mas ele está malhando trigo no lagar, né? Que eles fizeram dentro das cavernas. Lagar era o lugar onde se imprensava uva, lagar era um lugar onde não malhava trigo, mas eles estavam escondidos ali dos medianitas. Então, por mais que Gideão orou junto com o povo, porque fala que todo Israel orou, Gideão ainda temia. Gideão ainda precisava de confirmação que Deus estava com ele. Gideão ainda precisava de resposta. Talvez você, sabe, é o menor da tua casa. E Gideão era o menor da casa dele, mas ele não tinha fé o suficiente, porque quando Deus fala assim, eu hei de ser contigo, gente, se Deus manda um anjo e fala assim, eu sou contigo, eu levanto na mesma hora com fé, se eu tiver esmorecida na fé. Você tá entendendo? Mas Gideão precisava de confirmação, Gideão queria saber, ele estava com medo. Então, muitas das vezes, a gente tem medo do novo, muitas das vezes, a gente, por ter perdido tanto. Aqui Gideão havia perdido muito, o povo de Israel havia perdido muito, e agora eles estavam temerosos e com muito pouquinha fé, estavam desanimados, porque quando Gideão começa a conversar com o anjo, ele começa a questionar, ué, se o Senhor é conosco, cadê aquelas maravilhas, os feitos que tu fez no Egito? Ele está falando quando Deus mandou as 10 pragas para o Egito, e tudo aquilo que o Senhor fez. Você está entendendo? Por quê? Porque Gideão estava enfraquecido na fé. E às vezes eu e você estamos com Gideão. A gente viu tanto problema, viu tudo dando errado, vimos perder tudo e agora não acreditamos em nós mesmos. Aqui ele não estava acreditando nele mesmo Deus falando que era com ele. E às vezes você não está acreditando em você mesmo, minha querida. Você não está acreditando em você mesmo, meu querido, porque você teve muitas perdas, muito sofrimento. Foram muitas coisas que deram errado para você. E não foram uma, não foram duas, não foram três, foram muito mais e foram em sequência. E agora você está desacreditado. Por quê? Porque você viu tantas vezes o inimigo roubando de você, tantas vezes o inimigo cantando o hino da vitória. Gente, é terrível quando a gente olha e vê o inimigo cantando o hino da vitória, quando a gente vê que a gente perdeu, quando a gente olha e vê que a gente não tem mais nada. Talvez o ano de 2025 foi um ano de perdas para você. Talvez você
queria muitas conquistas, planejou um ano assim, assado, mas nada aconteceu do jeito que você queria. Eu quero te dizer que os planos do Senhor são maiores do que o meu, são maiores do que o seu e são diferentes, porque a gente ora, aí a gente imagina que Deus vai fazer de um jeito e Deus faz de outro jeito, entendeu? Porque Deus é assim, Ele nunca vai fazer do jeito que você imaginou, porque se Ele fizer do jeito que você imaginou, é o jeito do homem, entendeu? Deus vai fazer no impossível, no sobrenatural. E aqui ele começa a se diminuir, ele começa, eu sou tão pequeno, e Deus está mandando ele, olha, Gideão, você vai, porque eu sou contigo, e ele está olhando para a pequenez dele. Às vezes Deus está falando que vai abrir porta de emprego para você, que vai colocar você numa cadeira que você não tem condição de sentar, e você está olhando para a sua pequenez, você está olhando para a sua insignificância, você está olhando para a sua falta de estudo, você está olhando para o seu despreparo, mas eu quero te dizer que Deus é aquele que prepara, entendeu? Até o estudo ele bota na nossa mão. Você ganhou a bolsa da faculdade, porque Deus abre porta, gente. Deus é o Deus do sobrenatural. Eu lembro que na pandemia, a baixa do meu filho ia vir, né? Porque eles começaram a dar baixa para os soldados. E nós começamos a orar, né? Porque naquela época eu estava desempregada. E desempregada que eu falo, meu salão fechou na pandemia, né? As lojas fecharam, tudo fechou. Então, eu só tinha renda de algumas roupas que sobrou da minha loja que eu comecei a vender online, né? Mas o comércio fechou, então não tinha como. Então, nós começamos a orar para o meu filho não ser mandado embora. Deus foi tão maravilhoso, gente, tão maravilhoso. Olha o que Deus fez. Meu filho não tem um curso de direito, né? Deus botou meu filho não foi mandado embora do quartel. Deus botou meu filho no Ministério Público na época. Hoje em dia ele já saiu do quartel, né? Deus botou meu filho no Ministério Público. Então, em vez dele receber a baixa, ele foi transferido para o Ministério Público. Aí, quando chega lá, só ia soldados, sargento. Detalhe, não ia soldado, meu filho era soldado. Só ia de cabo para cima que tivesse cursando a faculdade de Direito ou já tivesse a faculdade. O meu filho não estava cursando e nem tinha faculdade de Direito. Entendeu? E Deus abriu aquela porta e ali Deus colocou pessoas para ajudar ele a formular processo, fazer tudo aquilo ali que tinha que ser feito no trabalho ao qual ele foi designado, né? E as pessoas perguntavam para ele o que ele estava fazendo ali, se ele não tinha curso de direito, que ele não entendia nada. Mas Deus colocou pessoas que ensinaram ele. O que eu quero te dizer com esse testemunho? Deus coloca você sentados em lugares que você não tem capacidade para sentar ali. Olhando aos olhos humanos, meu filho não tinha capacidade para sentar ali, não tinha currículo para sentar ali. Mas quem Deus escolheu? O menor da casa, porque nós entramos em oração. Talvez você esteja querendo tomar posse de um cargo que você está se achando menor, ou você está pensando em abrir uma loja e você está achando que você não vai conseguir, está pensando em abrir um negócio, uma confeitaria, uma barbearia, uma loja de cabeleireiro, sabe, uma loja de roupa, uma padaria, e você está se achando tão pequeno e achando que você não vai conseguir. Mas Deus me trouxe aqui para falar para você que você é Gideão, você é até o menor da casa, mas o Senhor é com você. Então, quando o Senhor é com você, meu querido e minha querida, você só tem que ter fé. Fé é o firmamento das coisas que não se veem, mas aquilo que, né, você acredita. Então, fé é você colocar o pé numa ponte sem que a ponte exista. Você não está vendo a ponte, mas você está vendo o que você tem que atravessar. Então, você coloca o pé e Deus coloca a ponte. É você dar o primeiro passo para Deus começar a trabalhar. Porque como é que Deus vai trabalhar se você não se movimentou? Então, a gente tem que se movimentar. Então, Gideão ali estava se diminuindo, porque ele fala assim, eu sou o menor da tribo de Manassés. Quando ele fala assim, ó, e ele disse, meu Senhor,
Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Entendeu? Ele era o mais pobre de toda a tribo. E aí ele fala assim: e eu, o menor da casa do meu pai. Então, além de ser o mais pobre da tribo, era o mais pobre da família dele também. Era o menor da família dele. Entendeu? E Deus é especialista para chamar o menor, para chamar aquele que tá achando que não tem mais jeito, aquele que ninguém dá nada. Sabe quando tua família não dá nada por você? Ah, fulano não dá para nada. Fulano não vai conseguir. Fulano não tem capacidade de entrar nessa faculdade. Fulano não tem capacidade de passar nesse concurso. Fulano não tem capacidade para isso, não tem capacidade para abrir aquela loja. Não tem cacife, não tem dinheiro. Eu quero te dizer que eu já abri loja sem dinheiro. Esse é o meu testemunho. Entendeu? Que eu sou cabeleireira também, além de ser da área de saúde, sou cabeleireira. Hoje em dia eu tô com meu salão fechado, mas eu já abri loja sem dinheiro, porque Deus mandou providência. Então, Deus faz isso, meu querido e minha querida. Talvez você chegou aí desesperado, desanimado. Talvez você chegou aí achando que não vai dar certo. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que vai dar certo, que Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que vai na sua frente, é Ele que quebra cadeias, é Ele que quebra grilhões, é Ele que prepara o caminho no deserto para você. Então, meu querido e minha querida, se você é o menor da tua casa, é o menor do teu trabalho, se prepara, porque Deus é especialista em chamar menor, o menor da casa. Deus aqui escolhe Gideão, sabe? E mesmo Gideão, e Deus fala assim, ó, vai nessa tua pouca força, porque Deus viu que Gideão estava sem força. Deus viu que Gideão estava enfraquecido. Deus conhecia Gideão e às vezes a gente já apanhou tanto da vida, já teve tantas perdas, que a gente fica enfraquecido, que a gente não sabe o que fazer. Mas Deus me trouxe hoje aqui como profeta para você, para te dizer no nome de Jesus que o Senhor já foi na frente. O Senhor já está entregando a batalha nas tuas mãos, já está preparando mesa para você se assentar. E você vai sentar na mesa do rei. Mefibosete era o menor. E além de ser o menor, ela era coxo dos 2 pés. Você está entendendo? E Davi já tinha mandado tirar todos os defeituosos da cidade, todos os coxos, todos os mancos, tudo. Todos os cegos, tudo. Ele não queria defeituosos na cidade. E Mefibosete era defeituoso. Então, mesmo assim, ele senta na mesa do rei. Então, meu querido, até o rei não querendo, você vai ter que sentar na mesa do rei. Até quem falou que não ia te promover, vai ter que te promover. Até quem falou que não ia te dar oportunidade, vai ter que te dar oportunidade. Não que Davi falou nada disso, muito pelo contrário. Davi chama Mefibosete porque Davi lembra de uma promessa que ele fez para Jonatas, um amigo dele que era pai de Mefibosete. Então ele age com benevolência. Então Deus vai trazer à memória, sabe, o seu nome na mente das pessoas, sabe? Ah, fulano tá precisando de uma porta de emprego. Tem fulano que tá procurando uma porta de emprego, entendeu? Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, não desista, não se desanime, sabe? Como eu gosto de trabalhar com profeta, e você é profeta, querido e querida, então em nome de Jesus você vai escrever nos comentários, e não só escrever, você vai digitar nos comentários no nome de Jesus. Perdão. Você vai digitar nos comentários, peraí, gente. Você vai digitar nos comentários e falar, reverberar com palavras. No nome de Jesus, eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus separou para mim, mesmo eu sendo o menor da casa. No nome de Jesus, eu vou tomar posse de tudo que Deus preparou para mim, mesmo eu sendo menor da casa. No nome de Jesus, eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus separou para mim, mesmo eu sendo menor da casa. Oh, aleluia! Porque mesmo você sendo o menor da vizinhança, o menor da tua faculdade, o menor na tua escola, o menor na tua igreja, o menor na tua casa, na sua parentela, meu querido, quando Deus separa para honrar, não
tem quem fique na frente. E quem entrar na frente, Deus faz assim, ó, Deus vai limpando o caminho, porque a palavra do Senhor fala, os seus anjos, ele dá ordem ao nosso respeito. Não é o respeito de um animal, é o respeito de nós, seres humanos, nós que somos semelhantes ao Senhor. Então, em nome de Jesus, aos seus anjos, Deus dá ordem ao respeito para limpar o seu caminho. Então, não se preocupe se a porta está trancada, se está difícil a passagem. Deus é especialista em abrir porta, aleluia. E Deus hoje está abrindo portas aqui. Deus hoje está fazendo gideões se levantarem aqui, porque estão desanimados, estão cabisbaixos, estão, sabe, de tantos nãos que esses gideões já receberam, de tantas coisas ruins que aconteceram na vida desses gideões que estão aqui me ouvindo, que estão desanimados. Mas Deus me trouxe aqui para falar, levanta a tua cabeça, vai nessa tua força. Olha o que Deus diz para Gideão, igreja, no nome de Jesus. Deus diz assim, e o Senhor lhe disse, porque eu hei de ser contigo. Entendeu? O Senhor é com você. E tu ferirás o medianita como se fosse um só homem. Deus está falando, eram milhares de medianitas. Deus está falando, você vai ferir como se fosse um só homem, porque eu sou contigo. Então, meu querido e minha querida, a palavra de Deus hoje é, o Senhor é com você. Vai nessa tua força, porque Deus já entregou a batalha na sua mão. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para você nesta manhã. Quero estar te convidando para estar orando comigo no nome de Jesus. E você que está precisando de uma oração, coloca o nomezinho aqui, que eu vou estar orando por você no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos. Pai, para te entregar esses medianitas da nossa vida nas tuas mãos, aquelas pessoas que embarreram a nossa passagem, embarreram a nossa chegada, embarreram a nossa entrada. Senhor, a tua palavra diz que aos seus anjos tu dá ordem ao nosso respeito. Limpa o nosso caminho dos medianitas no nome de Jesus, daqueles que planejam o nosso mal, daqueles que tramam contra a gente, no nome de Jesus. Senhor, entra com a tua glória e entra com a tua majestade, no nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, que tu dá força, Senhor, a esses gideões que estão aqui. No nome de Jesus, levanta aqueles que já receberam tantos nãos e estão desanimados, achando que não vão vencer. Tamo com Gideão, se achando o menor do menor, achando muitas das vezes que essa bênção não é para ele, que essa bênção não é para ela. Pai, tu entra com a tua glória e com a tua majestade, dá a bênção na mão dessa mulher, dá a bênção na mão desse homem, Senhor. Coloca, Pai amado e Pai querido, ele sentado em lugares que eles nunca sonharam em sentar, porque tu é o Deus que abre porta, tu é o Deus que limpa caminho, tu é o Deus que entrega a vitória na mão. Então eu entrego a vitória, Senhor, na mão, Senhor, do povo. Entrega a vitória na mão do povo no nome de Jesus, do mesmo jeito que tu entregou a batalha na mão de Gideão. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Não deixe de deixar o seu nomezinho aqui para oração. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está desanimada, está desacreditado nela mesma, para que ela saiba que Deus é especialista em levantar o menor, em dar ânimo para aquela pessoa que acha que não vai conseguir ultrapassar as fronteiras, ultrapassar as portas, os ferrolhos de ferro, porque Deus é aquele que envia anjos na nossa frente para limpar o nosso caminho e abrir os ferrolhos de ferro com as portas trancadas. Amém? Beijo grande e até a próxima.